Simples Assim já abordou a questão das dietas veganas e vegetarianas e a gente volta à pauta depois que eu li um estudo publicado no site da ABRAM, a Associação Brasileira de Nutrologia, que faz alguns alertas e alguns apontamentos sobre esse tipo de dieta para crianças e adolescentes. E ninguém menos do que o presidente da própria ABRAM, o Dr. Durval Ribas Filho, que é médico nutrólogo, para falar com a gente sobre este tema. Dr. Durval, seja mais uma vez bem-vindo. É sempre uma alegria tê-lo no Simples Assim e sempre uma aula que a gente tem sobre o tema nutrologia, alimentação e vida com qualidade. Muito obrigada. Eu que agradeço sempre aí os seus gentis comentários e acho sempre importante, né, Gislane, que a gente possa transmitir algum conhecimento dentro desse contexto da saúde para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores, não é mesmo? Exatamente. Me chama a atenção essa questão da dieta vegana e vegetariana, porque eu me lembro que uma vez, aqui mesmo no Simples Assim, e a gente deixa aí na descrição do vídeo o link para que você que assiste a gente pelo YouTube possa revisitar esse conteúdo, em que o Dr. Durval falava sobre algumas vantagens e algumas desvantagens que esse tipo de dieta traz para adultos. Agora o assunto, uma pesquisa, inclusive, publicada por médicas, e que fizeram esse alerta com relação à alimentação das crianças. Eu queria começar conceituando o que é que difere a dieta vegana da dieta vegetariana, doutor Durval, em primeiro lugar. Eu acho que esse é um termo básico que as pessoas têm que realmente ter conhecimento, né? Porque existe o chamado vegano estrito. Esse é aquele que é o melhor termo que se usa para quem não come absolutamente nenhum tipo de alimento de origem animal. Mas existe o lacto vegetariano, quer dizer, ele ingere leites e derivados, além do ovo lacto vegetariano, ingere ovo, leite e derivados. Existe o ovo vegetariano, que é só ovo, não ingere leite e seus derivados. E existe o vegetariano, o vegano estrito. Então, a gente pode classificar em 4 tipos diferentes. O grande problema, talvez, nisso tudo, seja o vegano estrito, não é? Principalmente, a gente está comentando sobre as crianças, porque alguns estudos, eles realmente mostram que o vegano estrito para a criança, muitas vezes, ela oferece alguns benefícios, né, de frutas, verduras, legumes, fibras, grãos integrais, reduz o aporte de gordura saturada, isso é muito bom. Mas quando você tira totalmente esses alimentos de origem proteica, animais, né, praticamente há um certo desequilíbrio de algumas vitaminas e minerais, como ferro, como zinco, como cobre, como a vitamina B12, como cálcio, né? E quanto mais tempo essa restrição, maiores poderão ser as repercussões no crescimento e desenvolvimento com relação a essas crianças. Então, não há dúvida de que há necessidade de se ter cuidado. Eu acho que, muitas vezes, as mães, os pais, eles, por serem vegetarianos ou por serem veganos estritos, eles induzem as crianças, o que é absolutamente normal, né, dentro desse contexto familiar. Mas nós temos que entender de que, para as crianças, é muito importante, dentro do possível, que haja uma orientação de um profissional especializado, porque as deficiências, efetivamente, podem ser um pouco maiores dentro desse contexto, né? Você imagina uma criança, por exemplo, que não tome leite, né? Não é comum, não é mesmo, Gislaine? Nós somos mamíferos, né? É comum que a gente tome leite, né? Exato. Então, isso dificulta um pouco. Mas é importante que a gente entenda também que um especialista,
né? Vai mostrar, não, vamos fazer assim, vamos fazer dessa maneira, e, consequentemente, não haverá uma deficiência de nutrientes com relação a essas crianças alimentadas, vegetarianas, bem alimentadas, tá certo? Existe alguns componentes, como o próprio ômega 3, proteínas de uma maneira geral, ferro, cálcio, zinco, e que às vezes falta para os veganos estritos. Eu acho importante que a gente sempre comente isso, né, Gislaine? Veganos estrito é uma coisa. Agora, um ovo lacto vegetariano, ele tem ovo e tem leite e seus derivados. Portanto, não haveria qualquer problema, porque são proteínas de alto valor biológico e que essas crianças não teriam qualquer problema. Não que as proteínas vegetais também não sejam completas com relação aos aminoácidos, mas há necessidade, sim, de um cuidado especial, de um cuidado mais intenso, com certeza. Nesse estudo que eu li, que está disponível no site da Abram, a gente deixa inclusive o link na descrição do vídeo no canal do YouTube para quem queira aprofundar o conhecimento, fala-se com relação a essa deficiência de proteína, no caso a proteína animal, que isso poderia fazer algum tipo de diferença no crescimento da criança, doutor Durval. Como é que é isso? Porque, na verdade, a gente é como se fosse o nosso organismo, né? É como se ele fosse constituído de proteínas em todos os sentidos, né? Nós temos proteínas, carboidratos e gorduras. As proteínas é o que nos mantém em todos os seus aspectos, inclusive de crescimento, desenvolvimento e imunológico, principalmente com relação aos anticorpos. Então, quando há uma carência de proteína, certamente o nosso crescimento, desenvolvimento, a nossa resistência orgânica, ela fica debilitada. Portanto, as proteínas do reino animal, elas são mais completas. Agora, vou dar um exemplo simples, o ômega 3, por exemplo, ele tem no óleo de linhaça, tem suplementos. O ferro, por exemplo, tem nos vegetais verdes escuros, nas castanhas, nas leguminosas. O cálcio também tem nos vegetais verdes escuros, tem no gergelim. E eu estou dizendo isso porque esses alimentos, muitas vezes, você não dispõe para as crianças na quantidade que deveria, se for uma dieta só e somente só vegana. Não significa que seja proibitiva esse tipo de dietoterapia para as crianças, mas a gente percebe, sim, que há necessidade de um controle melhor, de um monitoramento médico melhor, porque no mundo animal, e aí quando a gente fala do ovo, do leite, da carne, essas proteínas, elas são mais abundantes e, certamente, facilita a ingesta alimentar das crianças. Por isso que esse monitoramento, né, Gislaine, ele tem que ser muito bem conduzido, muito bem monitorado, né? E aí, em não havendo a ingesta suficiente através dessa dieta com legumes, verduras e sementes, por exemplo, como o gergelim, como o doutor falou, é preciso haver uma suplementação através de um outro tipo de forma. Exato. A suplementação é muito comum nesses casos, né? Com vitaminas, com minerais e com proteínas. Muitas vezes se faz necessário quando não há um monitoramento médico, ou, de repente, o pediatra, né, não está a par da situação. Muitas vezes as mães também não comentam diretamente qual é a ingesta da criança, e isso pode causar uma certa deficiência. Essa deficiência pode, sim, comprometer o crescimento e desenvolvimento dessa criança. Mas eu insisto assim, que com o monitoramento, com a suplementação,
monitoramento médico, certamente essas crianças, elas vão, por um lado, estão ingerindo grande quantidade de frutas, verduras, legumes, que todos nós sabemos que é muito bom para a saúde, não só para criança, adolescente, adulto, idoso, mas tem que se fazer essa ressalva no que tange a alguns nutrientes que são fundamentais para o crescimento e desenvolvimento das crianças, dos adolescentes. Agora, que eles têm uma saúde cardiovascular melhor do que quem tem mais ingesta de gordura e outras fontes de proteína, é real também, doutor Durval. Isso é verdade. E eu vou até dar um exemplo simples. A gente fala muito de alimentos de alta e baixa densidade energética. Um alimento de alta densidade energética, ele tem uma grande quantidade de calorias por grama-peso. Então, um chocolate, um pedacinho de chocolate, ele é de alta densidade energética. Ao passo que a alface é de baixa densidade energética, porque a quantidade de calorias por grama-peso é muito pequena. Por exemplo, uma lata de refrigerante corresponde a 500 gramas de cenoura. Olha só a diferença. 20 gramas só de queijo corresponde a 300 gramas de morango. Então, por que eu estou falando isso? Porque os vegetarianos, ou mais especificamente os veganos, eles realmente precisam desse aporte maior para que eles consigam ter uma boa quantidade de proteínas, de minerais, de vitaminas. Ou seja, um aporte maior de ingesta alimentar, que não significa absolutamente mais calorias. As doenças cardiovasculares estão muito ligadas a uma ingesta desequilibrada, principalmente de gordura saturada. E é lógico que se a pessoa não ingere carne, e não ingere carne gordurosa, ela não está ingerindo gordura saturada. Gordura saturada, aquela gordura que interfere no colesterol ruim, principalmente favorecendo para que o LDL, o colesterol ruim, aumente. Então, as doenças cardiovasculares, nos veganos, certamente elas têm uma prevalência menor. Alguns estudos até mostram que a longevidade dos veganos pode ser até um pouco maior. Mas há uma dúvida se são os veganos ou os vegetarianos. Aparentemente, os vegetarianos, sim, e não só especificamente os veganos. Porque uma coisa que a gente já teve a oportunidade aqui de comentar, as pessoas veganas, elas pensam praticamente 24 horas no que elas estão ingerindo. As pessoas vegetarianas, elas pensam, refletem na sua ingesta alimentar. O dia todo. Né? A gente até sempre diz, olha, as pessoas pensam no que vão comprar, no sapato, na bolsa, no perfume, mas não pensam no que vão comer. Os vegetarianos, os veganos, eles pensam efetivamente 24 horas. Isso mostra que eles têm controle na sua ingesta alimentar, o que, logicamente, é muito positivo, porque eles não vão, de certa forma, ter desequilíbrio na sua ingesta alimentar. Eles vão parar, eles pensam, refletem. Então, eu acho que isso que seria importante, não é, Gislane, a gente mostrar para aqueles que estão aí nos ouvindo e nos assistindo, né? Que é essa reflexão do que a pessoa está efetivamente ingerindo no seu cotidiano alimentar. Porque nós, onívoros, não pensamos naquilo que comemos. A gente come o que vê pela frente. E muitas vezes come totalmente errado. Então, ter essa consciência do que eu estou levando para dentro do meu organismo, do que eu estou comendo, é a lição que a gente tira dessa entrevista de hoje com o Dr. Durval. É verdade, eu acho que é uma reflexão que todos nós devemos fazer. O que é que eu estou comendo? O que é que eu estou ingerindo? Está certo? Está errado?
como que está? É uma reflexão, e a dieta vegetariana, a dieta vegana estrita, ela serve até para nos orientar com relação a isso, não é mesmo, Gislaine? Exato. Doutor Durval, muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui com a gente. Foi novamente uma grande alegria. Eu que agradeço, muito obrigado a você e a todos os nossos telespectadores e ouvintes. E eu convido você que está aí assistindo a esse nosso vídeo, que você acesse o site da Abram, que tem muitas instruções para os profissionais médicos que estão aí entrando na área de nutrologia, mas tem para nós leigos que gostamos de ter qualidade de vida e uma boa alimentação, dicas excelentes que podemos compartilhar aí, que podemos aproveitar também.